Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo à série Momento de Leitura Mães e Pais Expert. Estamos no episódio 20 do livro Pai Rico, Pai Pobre. E o pai rico diz: saia da corrida dos ratos. Oi, Inês, tudo bem? E o pai rico diz: saia da corrida dos ratos. O que é corrida dos ratos? É quando a pessoa ganha o salário e gasta todo o salário no mês. Depois ganha o salário, gasta todo o salário e assim vive uma vida inteira. E ele explica: não gaste todo o seu salário, viva 2 degraus abaixo do padrão de vida que o seu salário pode proporcionar. Você já escutou isso? O pai de vocês, a mãe de vocês já falou isso? Meu pai nunca falou isso pra mim. E isso foi um problema. Na verdade, agora eu estou estudando sobre isso, querendo desenvolver a minha inteligência financeira. Eu sou Kátia Evert, mãe de 3, e esse espaço aqui, esse canal, é para pais e mães e pessoas que querem desenvolver uma inteligência emocional na vida, na educação dos filhos. Eu digo isso porque muitos filhos me assistem, sabia? Não só as mães e os pais me assistem, muitos filhos me assistem. E eu vejo que tem filhos que gostariam de receber um certo estímulo, um estímulo diferente dos seus pais. Então eu tô aqui, meu convite para você é pensar sobre isso, o quão é importante desenvolver a inteligência financeira na nossa mente e na mente dos nossos filhos. Então, por causa disso, eu comecei a ler esse livro. Então eu tô fazendo videobooks. Hoje estamos no episódio 20 do livro Pai Rico, Pai Pobre, que é um livro, assim, a Inês que tá aqui me assistindo tá de prova, é um livro enriquecedor. Ele fala sobre mindset, ele fala sobre lições da vida de uma maneira geral. Ele fala que tudo é uma questão de mentalidade. Esse livro fala que a gente não pode se deixar levar pelas emoções, que a gente precisa ser racional na hora de gastar o dinheiro que a gente ganha, enfim. E esse livro é maravilhoso, eu tô apaixonada. Agora nós estamos iniciando o capítulo 7. O capítulo 7, ele diz assim, ó: supere os obstáculos. A principal diferença entre os ricos e os pobres é a maneira como administram o medo. Olha só, o livro é para desenvolver a inteligência financeira, mas ele fala de medo, ele fala que o medo trava, esse livro ensina a vender, esse livro ensina que a gente precisa acreditar no que a gente tem de melhor que possa resolver o problema de outra pessoa, né? Que a gente... Nossa, esse livro fala muitas coisas. Então eu vou começar aqui a nossa leitura de hoje. Cadê meu óculos? Ainda bem que parou de chover. Ontem aqui choveu tanto, gente, que deu muito barulho no vídeo. Depois eu escutei, nossa, atrapalhou mesmo. Olha só. Bom, vão comentando aí conforme vão tendo ideias, certo? E depois eu dou uma lida. Então, começando o capítulo 7, supere os obstáculos. A principal diferença entre os ricos e os pobres é a maneira como administram o medo. Mesmo as pessoas que tenham estudado e se tornado financeiramente proficientes ainda podem enfrentar obstáculos para alcançar a independência financeira. As 5 razões principais que levam as pessoas proficientes em termos financeiros a não desenvolver uma coluna de ativos significa que poderia render grandes montantes de fluxo de caixa. Essas razões são medo, ceticismo, preguiça, maus hábitos e arrogância. Olha que interessante, gente. Mesmo as pessoas mesmo que as pessoas tenham estudado e se tornado financeiramente proficientes, ainda podem enfrentar obstáculos para alcançar a independência financeira. As 5 razões principais: o medo, ceticismo, preguiça, maus hábitos e arrogância. Supere o medo. Nunca encontrei alguém que gostasse realmente de perder dinheiro em toda a minha vida.
jamais conheci uma pessoa rica que nunca tivesse perdido dinheiro. Mas vi uma porção de gente pobre que nunca perdeu um tostão. Quero dizer, nunca perdeu investindo. É verdade. O medo de perder dinheiro é real. Todo mundo tem. Mesmo os ricos. Mas o problema não está no medo, está na maneira de lidar com as perdas. É a maneira de lidar com o fracasso que faz a diferença na vida das pessoas. O fracasso, já vou começar eu a grifar aqui. Gente, o fracasso, ele tem que ser encarado como uma mola propulsora para corrigir aquilo que fez aquele fracasso acontecer. Tem que ser encarado como um desafio e não um problema, né? Então, eu até vou grifar aqui, ó. É a maneira de lidar com o fracasso que faz a diferença na vida das pessoas. A principal diferença entre os ricos e os pobres é a maneira como administram o medo. Não há nada errado em ter medo. É aceitável ser um covarde quando se trata de dinheiro. Você ainda pode ser rico. Somos todos heróis em algumas circunstâncias e covardes em outras. Uma amiga de minha mulher é enfermeira de um pronto-socorro. Quando vê sangue, entra em ação. Quando falo em investir, ela sai correndo. Quando eu vejo sangue, não fujo, eu desmaio. As pessoas são diferentes e tá tudo bem, né? Meu pai rico entendia as fobias relativas ao dinheiro. Algumas pessoas têm pavor de cobra, outras têm pavor de perder dinheiro. Ambas têm fobias, dizia. Sua solução para a fobia de perder dinheiro era um pequeno verso. Se odeia risco e preocupação, comece cedo. Vou grifar isso aqui também. Aí entra aquela parte da gente conversar com os nossos filhos sobre isso, né, gente? Nada de errado a gente tá estudando isso na idade que eu estou. Por exemplo, eu tô com 50 anos. Nada de errado. Porém, é bem melhor começar a estudar isso quanto antes, né? Se você começar jovem, será fácil ser rico. Não vou me estender sobre isso, mas há uma grande diferença entre pessoas que começam a poupar aos 20 anos e as que começam aos 30. A aquisição da ilha de Manhattan é considerada uma das maiores pechinchas de todos os tempos. Nova York foi comprada por 24 dólares em badulaques e contas de vidro. Contudo, se esses 24 dólares tivessem sido investidos a juros de 8% ao ano, esses 24 dólares estariam valendo mais de 28 trilhões de dólares em 1995. Manhattan poderia ser recomprada e ainda sobraria dinheiro para comprar boa parte de Los Angeles. Mas, se não tiver muito tempo pela frente ou se quiser se aposentar mais cedo, como você lida com o medo de perder dinheiro? Meu pai pobre não faz nada, ele simplesmente evita o assunto, recusando-se a discuti-lo. O pai rico, por outro lado, recomendava que eu pensasse como um texano. Gosto do Texas e dos texanos, falava. No Texas, tudo é maior. Quando os texanos ganham, eles ganham muito. Quando perdem, é espetacular. Eles gostam de perder? Perguntei. Não estou dizendo isso. Ninguém gosta de perder. Mostre-me um perdedor feliz e eu lhe mostro um fracassado. Respondeu o pai rico. É da atitude dos texanos em face do risco, da recompensa e da derrota que estou falando. É como encaram a vida. Eles vivem grandiosamente. Não como a maioria do pessoal daqui que vive como baratas quando se trata de dinheiro. Baratas com medo de alguém, com medo que alguém jogue um facho de luz em cima delas. Gente que se lamuria quando o empregado do armazém erra o troco por 20 centavos. O pai rico continuou explicando. O que mais gosto é da atitude dos texanos. Eles se orgulham de ganhar e se gabam quando perdem. Os texanos têm um ditado: se você for quebrar,
quebre em grande estilo. Você não vai querer admitir que quebrou por uma ninharia. Ele falava constantemente com Mike e comigo que o principal motivo do infortúnio financeiro era que a maioria das pessoas buscava segurança demais. As pessoas têm tanto medo de perder que perdem, costumava dizer. Fran Tarkenton, que foi um grande zagueiro no futebol americano, dizia isso de outra forma. Vencer significa não ter medo de perder. Eu vou grifar isso aqui também. Ao longo da minha vida, observei que os ganhos em geral seguem as perdas. Antes de aprender a andar de bicicleta, levei muitas quedas. Nunca encontrei um jogador de golfe que não tenha alguma vez perdido uma bola. Nunca conheci alguém apaixonado que nunca teve o coração despedaçado. E nunca vi um rico que não tivesse perdido dinheiro. Muitas pessoas não vencem financeiramente porque a dor de perder dinheiro supera a alegria de ser rico. Eu vou ler essa frase de novo. Muitas pessoas não vencem financeiramente porque a dor de perder dinheiro supera a alegria de ser rico. Olha que forte isso, né, gente? Quando a nossa vontade, né, a nossa alegria de ser rico for maior do que o medo do fracasso, a gente vai ter um outro resultado financeiro. E aqui ele diz, muitas pessoas não vencem financeiramente porque a dor de perder dinheiro supera a alegria de ser rico. O outro ditado do Texas é, todos querem ir para o céu, mas ninguém quer morrer. Todos sonham em ser ricos, mas têm pavor de perder dinheiro, então nunca chegarão ao céu. O pai rico costumava contar para Mike e para mim as histórias de suas viagens ao Texas. Se quiser realmente aprender a lidar com o risco, com as perdas e com os fracassos, vá para San Antônio e visite o Alamo. Antes de virar a página, eu vou ler essa partezinha aqui, ó, que ele sempre menciona. 20 anos atrás, a arte de vencer. O conceito e o nosso desejo de vencer em todas as áreas da vida foram temas da eleição presidencial dos Estados Unidos de 2016. É uma mentalidade, um objetivo a que todos podemos aspirar e que nos motiva a abraçar os nossos erros, aprender com eles e a projetar a vitória. Olha que legal, vou ler de novo. O conceito e o nosso desejo de vencer em todas as áreas da vida foram temas da eleição presidencial dos Estados Unidos de 2016. É uma mentalidade, um objetivo a que todos podemos aspirar e que nos motiva a abraçar os nossos erros, aprender com eles e projetar a vitória. É abraçar os erros, né? E aprender com os erros. Aí entra aquela fobia do fracasso, que a gente não deve ter fobia do fracasso, de perder. Então, se a gente tem medo de investir, se a gente tem medo de fazer alguma coisa com aquela fobia do fracasso, do erro, de ser julgado, enfim, a gente nunca vai conhecer a vitória. A gente nunca vai saber o gosto, né, da vitória, porque a gente fica ali na zona de conforto e não faz nada. Olha que interessante. E é bem assim, né, que a gente se sente. Então, antes de virar a página, ele diz, se quiser realmente aprender a lidar com o risco, com as perdas e com os fracassos, vá para San Antônio e visite o Alamo. O Alamo representa uma grande história de gente corajosa que optou por lutar sabendo que não havia esperança de sucesso contra a superioridade do inimigo. Eles preferiram morrer a se entregar. É uma história inspiradora que merece ser estudada. Contudo, não deixa de ser uma trágica derrota militar. Eles fracassaram, perderam. Então, como é que os texanos lidam com o fracasso? Eles ainda gritam, lembre-se do Alamo. Mike e eu ouvimos essa história muitas vezes. O pai rico sempre repetia quando estava entrando em um grande negócio e ficava nervoso. Depois que tinha estudado tudo
e era pegar ou largar, ele nos contava a história. Toda vez que sentia medo de cometer um erro ou de perder dinheiro, a narrava para nós. Ela lhe dava força, lembrava-lhe que sempre é possível reverter uma perda financeira em um ganho. O pai rico sabia que esse fracasso o tornaria mais forte e esperto. Não é que ele quisesse perder, apenas sabia quem era e como aceitaria a perda. Ele transformaria a perda em vitória. Isso era o que o tornava um vencedor e os outros perdedores. A história lhe dava coragem para avançar quando os outros recuavam. É por isso que gosto tanto dos texanos. Eles pegavam um grande fracasso e os transformaram em uma grande atração turística que lhes rende milhões. Provavelmente, as palavras que mais significam para mim nos dias de hoje são estas. Os texanos não escondem seus fracassos, são inspirados por eles. Pegam suas derrotas e as transformam em gritos de guerra. É aquela coisa de encarar o fracasso e aprender com ele, total. É uma fórmula para todos os vencedores. É como andar de bicicleta. As quedas foram parte do meu aprendizado. Lembro que elas aumentavam a minha determinação para aprender, não a diminuíam. Também disse que nunca encontrei um jogador de golfe que nunca tivesse perdido uma bola. Perder uma bola ou um torneio serve de inspiração aos jogadores de golfe para serem melhores, praticarem e estudarem mais. Isso é os que aperfeiçoa. Para os vencedores, os fracassos são uma inspiração. Para os perdedores, é uma derrota. Eu gosto da citação de John Rockefeller, que diz: sempre tentei transformar cada fracasso em uma oportunidade. Vou grifar isso aqui. Rockefeller é sensacional, né, gente? Então ele diz: sempre tentei transformar cada fracasso em uma oportunidade. Sendo nipo-americano, posso falar o seguinte: muitas pessoas dizem que Pearl Harbor foi um erro norte-americano. Eu digo que foi um erro nipônico. No filme Tora, 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 um sombrio almirante japonês diz a seus subordinados: receio que tenhamos acordado um gigante adormecido. Lembre-se de Pearl Harbor. Tornou-se um grito de guerra. Transformou uma das maiores derrotas dos Estados Unidos em uma razão de vencer. Esse grande fracasso deu força aos Estados Unidos, que logo se transformaram em uma potência mundial. Os fracassos inspiram os vencedores e frustram os perdedores. É o maior segredo dos ganhadores. É o segredo que os perdedores não conhecem. É a gente ser aliado do fracasso. Eu vou grifar isso de novo, gente. Impossível não grifar essas palavras aqui, ó. Os fracassos inspiram os vencedores. É aquilo que eu falei, é encarar o problema como um desafio e não como um problema. Ontem à noite eu estava assistindo uma masterclass do Arthur Chiniachik, que é o filho do Roberto Chiniachik, que eu recomendo muito. E ele falou, a gente precisa aprender a encarar os problemas como um desafio e ter aquele desafio, aquele problema como uma mola propulsora para resolver ele, para tentar descobrir uma maneira para resolver ele, né? E ser incansável nisso. E aqui ele diz, e frustram os perdedores. Então, os fracassos inspiram os vencedores e frustram os perdedores. É o maior segredo dos ganhadores. É o segredo que os... deixa eu colar aqui, ó, nos comentários o título da live de hoje. Vou fixar aqui para o pessoal que está entrando saber, né, do que a gente está falando. Então, é o segredo dos perdedores, é o segredo que os perdedores não conhecem, o fracasso. A maior artimanha dos vencedores é que o fracasso inspira a vitória, por isso eles não têm medo de perder. Repetindo Frank Tarkenton, vencer significa não ter medo de perder.
Pessoas como... Vou ter que grifar aqui também, ó. Vencer significa não ter medo de perder. Pessoas como Tarkenton não têm esse temor porque sabem que são. Sabem quem são. Odeiam perder, de modo que sabem que o fracasso apenas a incentivará a se tornar melhores. Há uma grande diferença entre detestar e temer perder. A maioria das pessoas tem tanto medo de perder dinheiro que acaba perdendo. Elas quebram por uma ninharia. Financeiramente, desejam segurança demais e têm um horizonte estreito. Compram casas e carros grandes, mas não fazem investimentos relevantes. A principal razão que leva 90% dos norte-americanos a terem problemas financeiros é que eles jogam para não perder, não jogam para ganhar. É diferente, né? Jogar para não perder é diferente do que jogar para ganhar. Tudo é mentalidade. Eles procuram os seus consultores financeiros, contadores ou corretores e adquirem um portfólio equilibrado. Muitos aplicam altas somas em certificados de depósitos, em títulos de baixo rendimento, em fundos mútuos e em poucas ações. É um portfólio seguro e inteligente, mas não é um portfólio vencedor. É o portfólio de quem não quer perder. Não me entenda mal, é provavelmente um portfólio melhor do que 70% da população, mas isso é apavorante. É um grande portfólio para quem adora segurança, mas buscar a segurança e o equilíbrio em seu portfólio de aplicações não é a forma como os investidores bem-sucedidos jogam. Se você tem pouco dinheiro e quer ficar rico, deve estar focado, não equilibrado. Ao observar qualquer pessoa bem-sucedida, verá que no início elas não estavam equilibradas. Pessoas equilibradas não vão a lugar nenhum, ficam estagnadas. Para progredir é preciso no início de algum desequilíbrio. Basta ver como se chega longe apenas caminhando. Thomas Edison não estava equilibrado, estava focado. Bill Gates não estava equilibrado, estava focado. Donald Trump é focado. George Soros é focado. George Patton não distribuiu seus tanques por uma área ampla. Ele os focou. Eu vou anotar aqui, ó. Thomas Edison, Bill Gates, Donald Trump, embora eu não concorde com a linha de raciocínio do Donald Trump, mas ele é um investidor de imóveis muito competente. Gente, antes de virar a página, eu quero falar um pouquinho sobre o que ele falou aqui, ó, nessa parte sobre perder e ganhar, sobre como é que eu vou dizer, sobre trabalhar isso na mente da gente. Então, usar a perda como estímulo, como inspiração para ganhar. Levando isso agora para a educação dos filhos, eu vou até tirar os óculos um pouquinho que fica refletindo aqui na minha luz. Levando isso para a educação dos filhos, olha como é importante a gente incentivar e até mesmo colocar como condição quem pode, obviamente, né, colocar como condição que o filho faça um esporte. O esporte, ele desenvolve muitas coisas boas na pessoa, no ser humano. E desenvolvendo isso nos filhos, né, quando eles são crianças ainda, é excelente. Porque o esporte desenvolve a disciplina, desenvolve a persistência, desenvolve a resiliência. E aqui, claro, nós estamos falando em investimentos financeiros, mas a gente está falando também em mentalidade, né? Então, assim, eu tava vendo ele falar ali de um jogador de golfe. Qual é o jogador de golfe que nunca perdeu uma tacada? Então, eu fico me lembrando de quando eu jogava vôlei, quando eu era adolescente, quando eu andava de patins, quando eu fazia os esportes que eu fazia. E agora, por exemplo, quando eu surfo, cada vez que eu caio da onda, que eu caio da prancha, dá vontade de subir e me lembrar. Aí eu tento me lembrar aonde foi que eu desequilibrei para tentar fazer melhor.
Então, assim, o erro, né, ele faz o fracasso, que a gente tá falando aqui de fracasso, que seria a mesma coisa do erro, vamos supor, faz quando a gente tá com aquela garra, com aquela vontade de prosperar, com aquela vontade de evoluir, com aquela vontade de vencer, com aquela vontade de se tornar melhor naquilo, o erro, ele deve ser considerado como um estímulo para a gente melhorar. Então veja bem como na educação dos filhos, um esporte ensina tudo isso intrinsecamente. Então assim, o filho que faz uma escolinha de futebol, o filho que faz uma dança de balé, qualquer tipo de dança, natação, qualquer esporte, gente, que tem uma competição ou não, né, que essa criança, que essa pessoa vai desenvolver aquele esporte com ela mesma, por exemplo, o surf, eu não faço competição com ninguém, tem competições, lógico, tem campeonatos, mas eu não faço. Então, assim, a satisfação de sair da água, de sair do mar, depois de ter pego umas ondas, né, depois de ter surfado, é que nem andar de moto, é mais do que andar de moto, porque surfando, tu tá em pé na onda, como se estivesse flutuando na onda, olhando tudo assim, é uma sensação maravilhosa. Então, assim, o esporte, ele dá aquela adrenalina boa, saudável, né, na pessoa, e faz com que a pessoa queira passar para a próxima fase, evoluir de fase. Então, esse é um parênteses que eu queria abrir, que os pais e as mães que estão aqui me escutando pensem muito seriamente e fortemente em colocar seus filhos num esporte. Observem qual é o esporte que o filho demonstra mais interesse, mais habilidade, mais afinidade, né? E eu sou muito, muito, muito a favor da natação. Eu fiz natação desde pequenininha porque eu tinha problema respiratório, eu tinha bronquite naquela época, falava bronquite, agora é mais asma que fala, né? A minha mãe me levava de ônibus para Porto Alegre. Eu moro aqui em Esteio, a gente sempre morou em Esteio, e Porto Alegre é a capital aqui do Rio Grande do Sul, que tem uma distância mais ou menos de 30 quilômetros, e naquela época a mãe me levava de ônibus, porque ela tinha carro, mas ela não gostava de dirigir em Porto Alegre, porque capital sempre é muito movimentado, né? Esteio é uma cidade muito calma. Então a gente ia de ônibus e ela me levava. Não me lembro agora se 2 vezes por semana ou 3 vezes por semana. A natação deu em mim uma autoconfiança, porque a criança fica sem medo de entrar na água, a criança fica sabendo os limites, ela trabalha, a pessoa trabalha a sobrevivência, né? De saber respirar, né? De saber emergir e ir até a superfície para respirar, isso é muito importante. Então, eu recomendo fortemente natação para qualquer pessoa, qualquer ser humano, qualquer idade, desde pequenininho, né? Então, é lógico que tudo a gente precisa levar em conta. O dinheiro precisa pagar um valor por mês, como vai levar, como vai buscar, tem toda a logística, tem toda uma questão. Mas se puder, isso é um investimento, sabe? Isso é um investimento. Então, fechando o parênteses do esporte, né? E sem contar assim, ó, que o esporte, depois que a criança, né, a pessoa amadurece um pouquinho mais, identifica que se não tiver disciplina, vai ter um rendimento pior. Então isso a gente leva também para a questão financeira. Então olha só que interessante, se não tem disciplina, dormir cedo, acordar cedo, se alimentar bem, vai ter um rendimento físico pior. Então assim, comer muito açúcar, comer muito doce, muito glúten, muita farinha, muito pão, tomar cerveja, tomar álcool, qualquer tipo de álcool, suga a resistência da pessoa, né? Por exemplo, meu filho Bruno tá agora num campeonato de CrossFit. E ele é danadinho pra comer, assim, ele se alimenta bem, super saudável, só que de vez em quando ele posta uns hambúrgueres, umas coisas assim que eu digo, não, hambúrguer, não filho, fast food, que horror. Ele dá risada, né? Mas ele é muito saudável, assim, só que agora, como ele tá em campeonato, ele tá se puxando, entendeu? Porque ele tem essa consciência. Se ele tiver disciplina, se ele se dedicar, né? E essa pandemia, embora ele já tenha 21 anos, nessa pandemia ele tava tocando o dia pela noite, assim, a faculdade. Ele tá na faculdade aqui do Rio Grande do Sul, na URGS, e fazendo engenharia de energia.
e as aulas meio que pararam. Foi um drama, né? Essa pandemia que a gente tá vivendo agora, 1º de outubro de 2020, o dia que eu tô gravando esse vídeo aqui, se você estiver me vendo no replay no outro ano, né? Saiba que neste momento a gente está vivendo uma pandemia de meses já, né? De reclusão, de isolamento social. Então, assim, as crianças, os adolescentes trocaram o dia pela noite, vendo vídeos, séries, internet. E eu dizia pra ele, Bruno, isso aí vai prejudicar a tua saúde. Tu precisa dormir na hora em que anoitece, tu precisa acordar quando o dia amanhece. Então, tudo isso, e agora ele tá sentindo isso na pele. Então, tudo isso, olha como é uma questão de mentalidade, como esse livro, ele é rico em detalhes, que a gente pode usar os exemplos de muitas coisas para ter sucesso em muitas coisas, né? Então aqui seguindo a leitura, né, gente? Ele citou aqui algumas pessoas como Thomas Edison, que não estava equilibrado, que o ideal para ter sucesso, para ter proficiência financeira é não buscar o equilíbrio e buscar o foco, né? É entender as aplicações. Daí diz assim, ó... aí ele falou que George Patton não distribuiu seus tanques por uma área ampla. Ele os focou, arrasou os pontos fracos da linha alemã. Os franceses se espalharam pela linha Maginot e você sabe o que aconteceu com eles. Se deseja ser rico, você deve ter foco. Não fazer o que fazem os pobres e a classe média, que é apostar todas as suas fichas. Aposte aos poucos e pense em foco. Fomentar o sucesso criando oportunidades. Ele pegou o início das siglas de foco e falou fomentar o sucesso criando oportunidades. Foco. Até vou grifar isso aqui, ficou muito interessante. Fomentar o sucesso criando oportunidades. Foco. Se odeia perder, procure a segurança. Se perder o enfraquece, procure a segurança. Encontre aplicações equilibradas. Se você tem mais de 25 anos e está apavorado em assumir riscos, não mude. Procure a segurança, mas comece cedo. Comece a formar suas poupanças cedo, porque vai levar tempo. Mas se você tem sonhos de independência, a primeira coisa a se perguntar é: qual é a minha reação entre o fracasso? Se o fracasso inspirar a ganhar, talvez você deva seguir adiante, mas só talvez. Se o enfraquece ou o leva ao desespero, como os garotos mimados que correm ao advogado para processar alguém toda vez que as coisas não saem do seu jeito, então procure a segurança. Fique com seu emprego ou compre títulos ou fundos mútuos, mas lembre-se de que esses instrumentos financeiros também têm seus riscos, mesmo sendo mais seguros. Digo tudo isso citando aos texanos e Frank Tankerton, porque aumentar a coluna de ativos é fácil. É realmente um jogo que não exige grandes atitudes, não exige muita instrução. Matemática básica resolve, mas aumentar a coluna de ativos é um jogo de atitude. Exige garra, paciência, resistência entre o fracasso. Os covardes o evitam, mas o fracasso transforma perdedores em vencedores. Lembre-se do Álamo. Olha só que loucura, né? É bem o que a gente falou de um esporte, de uma atividade, que a gente erra, treina de novo, vai lá para acertar, para acertar, para acertar. Então aqui ele diz, exige garra, paciência, resistência entre o fracasso. Os covardes o evitam, mas o fracasso transforma perdedores em vencedores. Lembre-se do Álamo. Isso ele falou do medo, né? Só voltando agora pra gente saber onde é que a gente tá. Olha só. Gente, a gente já leu 3 páginas, hoje tá rendendo. Olha só, aqui ele falou assim, ó, no início do... Só para entender onde é que a gente tá. No início do capítulo 7, né? Supere os obstáculos. A principal diferença entre os ricos e os pobres é a maneira como administram o medo.
Então, assim, as 5 razões principais que levam as pessoas proficientes em termos financeiros a não desenvolverem uma coluna de ativos significativa, que poderia render grandes montantes de fluxo de caixa. E essas razões são o medo, o ceticismo, a preguiça, maus hábitos e arrogância. Então a gente agora falou do medo. Toda essa leitura de hoje foi sobre o medo. Daí falou sobre ter medo de errar, ter medo de fracassar, ter medo de perder. Por isso é que eu falei das vantagens de colocar os filhos num esporte, porque um esporte faz com que o filho entenda que a frequência vem antes da excelência, né? Que só quando a gente pratica muitas vezes a mesma coisa, a gente vai ter excelência naquilo e aí vai tornar um hábito. Então isso tudo é importante também para a inteligência financeira, mas também para a vida da pessoa, para superar o medo nas coisas em geral, né? E agora ele vai começar a falar sobre o ceticismo aqui, ó. Aqui, ó, supere o ceticismo. O céu está caindo, o céu está caindo. Todos nós conhecemos a história do galinho Chicken Little, que corria em torno do quintal anunciando o fim do mundo. Todos conhecemos gente assim, mas todos temos também um Chicken Little, o galinho Chicken Little. Mas todos temos também um Chicken Little dentro de nós. Como já disse em outra ocasião, o cético é verdadeiramente um galinho pessimista. Todos nós parecemos com o galinho pessimista quando o medo e a dúvida obscurecem nossos pensamentos. Todos nós temos dúvidas. Não sou inteligente, não sou tão bom assim. Fulano é melhor do que eu. Nossas dúvidas muitas vezes nos paralisam. Jogamos o jogo do e se isso, e se aquilo. E se a economia entrar em colapso logo depois de eu fazer investimentos? E se eu me descontrolar e não conseguir pagar as dívidas? E se as coisas não funcionarem como planejado? Ou temos amigos ou pessoas amadas que nos lembram sempre das nossas falhas? Dizem com frequência: o que o faz pensar que você pode fazer isso? Se é uma ideia tão boa, então como ninguém pensou nisso antes? Isso nunca vai dar certo. Você não sabe do que está falando. Essas palavras de dúvida muitas vezes nos calam tão profundamente que deixamos de agir. Um sentimento horrível aperta o nosso estômago. Às vezes não conseguimos dormir. Não seguimos adiante, de modo que ficamos com a segurança e abandonamos as oportunidades. Porque para se defender disso a gente quer a segurança, né? E quando a gente quer a segurança, a gente tem medo de errar, a gente tem medo do fracasso, então a gente não faz nada, a gente fica na zona de conforto. Observamos a vida passando por nós enquanto sentamos imobilizados. Todos já passamos por isso na vida, alguns mais do que outros. Peter Link, do Fidelity Magellan, um conhecido fundo mútuo, chama de ruído os alertas sobre o fim do mundo, que todos nós ouvimos. Esse ruído pode ser criado dentro da nossa cabeça ou vir de fora, muitas vezes de amigos, familiares, colegas de trabalho ou da mídia. Link lembra o tempo da década de 1950, em que a ameaça de uma guerra nuclear era tão comum no noticiário que as pessoas começaram a construir abrigos antinucleares e a estocar alimentos e água. Se investissem esse dinheiro sabiamente no mercado, em vez de construir os abrigos, provavelmente teriam atingido a independência financeira nos dias de hoje. Aqui, antes de virar a página, eu vou ler aqui essa partezinha que ele sempre faz algumas reflexões no meio das páginas, assim. Aqui diz, 20 anos atrás: erros são oportunidades de aprendizado. A escola nos condiciona a evitar os erros e pune os alunos que os cometem.
No mundo real, aprendi que os erros, se reconhecidos, avaliados e usados como uma ferramenta para tomar decisões melhores no futuro, são inestimáveis. Olha que legal. Um pouco de medo é saudável, mas não devemos viver com medo de errar. Os erros são coisas boas se encontrarmos a lição em cada fracasso. Nossa, a coisa mais linda, essa parte aqui, ó. Essa parte eu acho que até resume tudo que a gente leu até agora, né? Muito legal. Bom, então, eu tava virando a página, né? Ali eu falei, ele tava falando... Peter Link do Fidelite Magellan. Putz, grilo, eu não sei a pronúncia disso, gente. Se vocês souberem, escrevam nos comentários depois. Um conhecido fundo mútuo chama de ruído os alertas sobre o fim do mundo que todos nós ouvimos. Esse ruído pode ser criado dentro da nossa cabeça ou vir de fora, muitas vezes de amigos, familiares, colegas de trabalho ou da mídia. Link lembra o tempo da década de 1950, em que a ameaça de uma guerra nuclear era tão comum no noticiário que as pessoas começaram a construir abrigos antinucleares e a estocar alimentos e água. Se investissem esse dinheiro sabiamente no mercado, em vez de construir os abrigos, provavelmente teriam atingido a independência financeira nos dias de hoje. Quando a violência explode ao redor de uma cidade, as vendas de armas aumentam em todo o país. Uma pessoa morreu depois de ter ingerido um hambúrguer mal passado no estado de Washington e o Departamento de Saúde do Arizona determinou que os restaurantes preparassem somente carne bem passada. Uma empresa farmacêutica divulgou nacionalmente em fevereiro um anúncio de televisão mostrando pessoas gripadas. Os casos de gripe aumentaram, bem como as vendas do medicamento anunciado. É uma máfia, né, gente? A maioria das pessoas é pobre porque quando se trata de investir, o mundo está cheio de chicken littles que correm gritando: o céu está caindo, o céu está caindo. E os chicken littles atingem seus objetivos porque todos somos um pouco pessimistas. Muitas vezes é necessário coragem para não permitir que rumores e anúncios de desastres afetem nossas dúvidas e medos. Mas um investidor experiente sabe o que parece o pior dos tempos é realmente o melhor momento para se ganhar dinheiro. Sempre falam isso, né? Vocês já escutaram que no momento de crise é quando o investidor ganha mais dinheiro. No momento de crise do país, né? Quando o resto do mundo tem muito medo de agir, são eles que puxam o gatilho e são recompensados. Algum tempo atrás, um amigo chamado Richard foi de Boston a Phoenix para visitar Kim e a mim. Ele estava impressionado com o que tínhamos feito por meio de ações e imóveis. Os preços dos imóveis em Phoenix estavam em baixa. Passamos 2 dias lhe mostrando o que considerávamos excelentes oportunidades de geração de fluxo de caixa e de valorização de capital. Na verdade, Kim e eu não somos corretores imobiliários, somos apenas investidores. Depois de identificar uma unidade em um condomínio, chamamos o corretor que a vendeu para Richard naquela mesma tarde. O preço era de apenas $42 mil para uma casa de 2 quartos. Unidades semelhantes estavam sendo vendidas a $65 mil. Meu amigo achou que era uma pechincha, fechou o negócio e voltou para Boston. 2 semanas depois, o corretor ligou dizendo que o amigo tinha voltado atrás. Liguei imediatamente para ele a fim de saber o que ocorrera. Tudo o que ele disse foi que falou com o vizinho e este lhe disse que era um mau negócio. O preço era alto demais. Perguntei a Richard se o vizinho era um investidor. Richard respondeu que não. Quando eu lhe perguntei por que então lhe dava ouvidos, o meu amigo partiu para a defensiva e simplesmente disse que preferia procurar um pouco mais. Eu acho que o vizinho era um
um Chicken Little, o céu está caindo, o céu está caindo, um pessimista. Porque às vezes quando tem um bom negócio, sempre tem um pessimista para dizer assim, vamos procurar um pouco mais. Aí perde aquela oportunidade. O mercado imobiliário de Fênix se recuperou e por volta de 1994, aquela pequena unidade estava sendo alugada por $1.000 mensais. $2.500 nos meses de inverno. O seu valor alcançava em 1995 $95 mil. Tu vê, ele deixou de comprar a casa por $42 mil. Aqui não diz o ano, mas eu acho que era no ano anterior. E aí depois, no próximo ano, a casa já estava sendo avaliada em $95 mil. Tudo o que o Richard teria precisado era dar uma entrada de 5 mil e já teria dado o primeiro passo para sair da corrida dos ratos. Até hoje ele não fez nada. O recuo de Richard não me surpreendeu. É o chamado remorso de comprador e afeta a todos. O pessimismo ganhou e uma chance de libertação foi perdida. Outro exemplo, uma pequena parte dos meus ativos está aplicada em títulos de dívida de impostos prediais, em vez de certificados de depósitos. Assim, meu dinheiro rende 16% ao ano, o que sem dúvida é melhor do que os 5% que o banco oferece. Eu vou grifar isso aqui também. Claro que no Brasil pode ser diferente, né? Mas ele já deu várias dicas de investimento nesse livro. Aqui, uma pequena parte dos meus ativos está aplicada em títulos de dívida de impostos prediais, em vez de certificado de depósitos. Assim, meu dinheiro rende 16% ao ano e, sem dúvida, é melhor do que os 5% que o banco oferece. Aqui embaixo ele diz sobre dívida de impostos prediais. Em inglês, tax liens certificates são títulos de dívida de imposto predial emitidos por alguns condados americanos. Através deles, o condado emissor recebe o imposto devido através da venda do título a um investidor, enquanto o proprietário, o devedor do imposto, ganha de 1 a 3 anos para saldar o imposto devido, mais os juros e demais taxas. O investidor recebe a soma investida, mais juros até 36% ao ano ao final do prazo acordado. Interessante, né? Então ele aplicava em títulos de dívida de impostos prediais em vez de certificados de depósitos. Assim, meu dinheiro rende 16% ao ano, o que sem dúvida é melhor que os 5% que o banco oferece. Esses certificados são garantidos por imóveis estabelecidos por leis estaduais, o que também é melhor do que o oferecido pela maioria dos bancos. A fórmula em que estão embasados os torna seguros. Eles só não têm liquidez, de modo que eu os considero certificados de depósito com prazo de 2 a 7 anos. Sempre que menciono para alguém, especialmente para aqueles que aplicam em certificados de depósito, que também aplicam naquela forma, ouço que se trata de uma opção arriscada. Dizem que eu não deveria aplicar nesses títulos. Quando pergunto como obtiveram essa informação, mencionam um amigo, uma revista de negócios. Eles nunca aplicaram nisso e falam para quem o faz que é um equívoco fazê-lo. Escutar a opinião de quem não tem legitimidade é um risco, né? Escutar uma opinião de alguém que acha alguma coisa é um risco. Então a gente tem que cuidar muito aonde a gente vai buscar informação, né? Aonde a gente vai buscar ajuda. Isso serve para site de Google, serve para opinião. Ouvir a opinião de uma amiga, de um amigo falando sobre relacionamento, educação de filhos, qualquer coisa, escutar de alguém que não tem sucesso naquilo é um risco, né? Por exemplo, alguém ensinar alguém a surfar que não sabe surfar é um risco, né? Então, o que ele tá falando aqui? Quando ele pergunta, né? Eles nunca aplicaram nisso e falaram
para quem o faz é um equívoco fazê-lo. O rendimento mais baixo que procuro é 16%, mas pessoas cheias de dúvidas se conformam com 5%. A dúvida é cara. Quero ressaltar que são essas dúvidas que esse ceticismo que mantém muitas pessoas na pobreza, correndo atrás da segurança. O mundo real está aí esperando que você enriqueça. Só as dúvidas mantêm as pessoas na pobreza. E como já disse, sair da corrida dos ratos é tecnicamente fácil. Não requer muita instrução, mas as dúvidas são um obstáculo para muita gente. Os céticos nunca vencem, dizia o pai rico. A dúvida não esclarecida e o medo criam o cético. Os céticos criticam os vencedores, os céticos criticam e os vencedores analisam. Era outra das suas frases favoritas. O pai rico explicava que a crítica cegava, enquanto a análise abria os olhos. A análise permitia que os vencedores vissem aquilo. Eu vou grifar aqui antes de virar a página, óbvio, né? Não tem como não grifar. A gente tá aqui no item do ceticismo, né? Que é uma das coisas que prejudica para a pessoa não conseguir inteligência financeira. Então, os céticos nunca vencem. A dúvida não esclarecida e o medo criam o cético. Os céticos criticam e os vencedores analisam. É por isso que eu acho assim, ó, que uma crítica construtiva é fundamental. Sabe quando aquela pessoa diz assim, não achei legal isso, e não fala nada, não dá uma crítica construtiva. Eu sempre procuro, assim, quando eu não acho legal alguma coisa, quando eu faço uma crítica, já ir com uma ideia. Olha, eu acho que isso não tá muito certo, tu já pensou em tal e tal linha de raciocínio, ou tu já pensou em fazer de tal maneira, ou tu já pensou, quando aconteceu comigo eu fiz assim, 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 sabe? Porque é muito fácil apontar um erro, criticar. Agora, fazer uma crítica construtiva é difícil, né? Porque aí tu tem que pensar, tu vai ajudar aquela pessoa, ou só dar uma retada é fácil, tu tá julgando, tu tá criticando, tu tá, isso aí não vai dar certo. Tá, mas como que daria certo? Mas aí eu vou ter que pensar, eu vou ter que botar minha cabeça pra funcionar pra te dar uma dica. Então, se a gente não vai falar alguma coisa boa, alguma coisa construtiva pra alguém, eu sempre recomendo que a gente fique quietinho, né? Isso eu acho que é muito válido. Quando a gente não vai falar uma coisa boa e construtiva pra alguém, então a gente fica pianinho na nossa, né? Então aqui ele diz, o pai rico explicava que a crítica cegava, enquanto a análise abria os olhos. A análise permitia que os vencedores vissem aquilo que os críticos não conseguiam e que percebessem oportunidades que todos os demais não enxergavam. E encontrar o que os outros deixam passar é a chave para o sucesso. É identificar as oportunidades, né? Identificar as oportunidades. Os imóveis são uma poderosa ferramenta de investimento para quem busca a independência financeira. É um instrumento único. Contudo, sempre que menciono imóveis como meio de investimento, ouço alguém dizer: não quero consertar vasos sanitários. Isso é o que Peter Link chama de ruído. É o que o pai rico chama de conversa de cético. Alguém critica e não analisa. É aquilo que eu falei, é a crítica, mas só fala assim, isso vai dar errado e não fala alguma coisa para dar certo, né? Então, eles estão dizendo que um vaso quando alguém fala, não quero consertar vasos sanitários, daí ele diz assim, eu voltei um pouco, que eu pulei. É o que o pai rico chama de conversa de cético. Alguém que critica e não analisa. Alguém que deixa que suas dúvidas e medos fechem a sua mente em vez de abrir seus olhos. Olha que forte isso. Quando alguém fala, não quero consertar vasos sanitários, tenho vontade de retrucar. E o que o faz pensar que eu quero?
Eles estão dizendo que um vaso é mais importante do que os seus desejos. Eu falo da libertação da corrida dos ratos e eles pensam em vasos sanitários. Esse é o padrão de pensamento que mantém muita gente na pobreza. Criticam em vez de analisar. É bem assim, né, gente? A chave do sucesso está nos não quero, dizia o pai rico. Eu também não estou a fim de consertar vasos sanitários. Procuro sempre um bom administrador de imóveis que o faça. E ao encontrar um que cuide bem dos imóveis, o meu fluxo de caixa aumenta. Mais importante ainda, um bom administrador me permite comprar ainda mais imóveis, pois não preciso me preocupar com o conserto dos vasos sanitários. Ele é o segredo para o sucesso com imóveis, é mais importante do que o próprio imóvel. Ele muitas vezes sabe de bons negócios antes dos corretores, o que os torna ainda mais valiosos. Ele está falando dos administradores de imóveis, né? É isso o que o meu pai rico queria dizer quando falava: a chave do seu sucesso está nos não quero. Saber dizer não, né, gente? Não quero. Como eu também não quero consertar vasos, descobri uma forma de comprar mais imóveis e apressar a minha saída da corrida dos ratos. Porque aqui o Robert ainda estava trabalhando, eu acho que na Xerox, né? Não sei qual é a empresa que ele ainda estava trabalhando, e ele juntava o dinheiro do salário dele para comprar ativos, né? Então ele ficou alguns anos assim. Mas ele disse aqui, eu também não quero consertar vasos, descobri uma forma de comprar mais imóveis e apressar a minha saída da corrida dos ratos. As pessoas que continuam falando não quero consertar vasos sanitários, muitas vezes se privam desse poderoso instrumento de investimento. Os vasos são mais importantes do que sua independência financeira. No mercado de ações, ouço muita gente declarar: não quero perder dinheiro. Bom, o que os leva a pensar que eu ou qualquer pessoa gostamos de perder dinheiro? Eles não ganham dinheiro porque optam por não perder. Em vez de analisar, fecham suas mentes a um outro poderoso meio de investimento, o mercado de ações. Porque tem os investimentos imobiliários e o mercado de ações, que são as duas fontes de ativo do Robert Kiyosaki aqui, né? Nesse livro. Eu estava passando com um amigo pelo posto de gasolina do bairro. Ele olhou e viu que o preço da gasolina estava aumentando. O meu amigo é um cara encucado, um chicken little, aquele que olha para o céu e diz: o céu está caindo, um pessimista. Meu amigo é um chicken little, um pessimista. Para ele, o céu está sempre a ponto de cair, em geral cai sobre a sua cabeça. Quando chegamos em minha casa, ele me expôs todas as estatísticas que mostravam porque... Nossa, gente, já é meio-dia. O Instagram aqui já me deu 2 minutos para encerrar. Hoje a gente leu quase todo o capítulo 7. Não, a metade. Eu acho que amanhã a gente termina o capítulo 7. Gente, eu nem vou continuar a leitura aqui. Eu vou deixar aqui para amanhã. O que vocês acharam, assim? O que marcou para vocês essas leituras, né? Que eu acho sempre legal a gente deixar uma reflexão, né, sobre isso. E quero agradecer a participação, né, os comentários, tudo. Antes de finalizar, eu vou deixar salva essa live. Tô passando todas as lives pro meu canal do YouTube, né, que tem todos os vídeos e os resumos também, certo? Então, gratidão pela participação. Vai lá e comenta no... Essa é o Videobook 20. Vai lá e comenta no meu feed do Insta. Beijo, beijo, beijo.